Muito bem. Ora então, muito boa tarde e eu vou começar por dizer o seguinte. Muito boa tarde a quem me vai ouvir e muito bom fim de semana a quem teve que sair. Já vamos tão atrasados numa sexta-feira que é um bocadinho complicado esperar pela paciência das pessoas. De qualquer maneira, eu vou cortar muito na apresentação e gostava só de dizer o seguinte. É talvez um bocadinho frustrante para quem já tem tantos anos como eu. E fiz este mês, na semana passada, ou esta semana, 50 anos de início de trabalho na coisa pública, ver como é que há coisas que já estavam resolvidas há 25 anos e que ainda continuam a ser quase uma abstração. Felizmente, como dizia o Manel Alegre, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. E aquilo que nós vimos hoje foram propostas de pessoas que resistem e que dizem não. E que realmente estão disponíveis para continuar a dizer não, atrevendo-se, porque em Portugal é um atrevimento, a fazer diferente. E eu queria saudar as pessoas atrevidas, porque realmente, para quem está na decisão da João Crisóstomo, é muito mais importante lidar com gente atrevida do que com gente conservadora, gente que não quer mudar, gente que quer fazer sempre tudo da mesma maneira, contribuindo para que o nosso país, na relação do Estado com as pessoas, se transforme numa permanente corrida de obstáculos dentro de arame farpado. Porque é isto que acontece, não é? Eu não sou especialista em desporto, mas penso que as corridas de obstáculos nem sequer podem ter uma grande duração em termos de percurso, porque são muito exigentes do ponto de vista físico. E eu olho para trás para estes 50 anos e vejo-os como uma corrida permanente de obstáculos, mesmo quando há coisas boas, que são as tesouras que cortavam o arame farpado dos obstáculos. Porque aquilo que nós hoje ouvimos aqui descrever foram projetos de pessoas que não se conformam, que deveriam ser elogiadas. Aliás, temos que conversar, professor Sá Clarides e Vítor Ramos, temos que conversar no Conselho Geral da Fundação, porque eu acho que devíamos ter um prémio para as pessoas que são atrevidas, que ousam inovar, porque eu acho que nós temos que dar visibilidade e insistir junto dos poderes políticos no sentido de apreciarem este não conformismo. Porque, como dizia a professora, doutora médica Alexandra Fernandes do Seixal, que eu não sei se ainda aqui está aqui, não é? Não percebo como é que em Paris toda a gente se revolta, em várias cidades francesas, e aqui ninguém diz nada perante esta desgraça de quase 2 milhões de pessoas sem médico de família, não é? E o Torga disse isso muito bem. O Torga disse que nós éramos, nós portugueses, uma comunidade pacífica de revoltados. E aquilo é que hoje eu assisti, foi a uma comunidade de revoltados pacíficos. Pacíficos porque estão a fazer o bem, estão a investir nas pessoas, estão a fazer aquilo que consideram que é realmente a sua obrigação, se são exigentes relativamente a elas próprias, se têm o propósito muito bem entendido e muito bem digerido relativamente ao que é a sua profissão, e se percebem que realmente, se os recursos são poucos, nós temos que os somar todos para conseguir fazer mais. E é muito interessante porque eu ainda ontem assisti a uma conferência do professor Félix Ribeiro, que é um grande estratega, sobretudo a nível da geopolítica, e ele dizia que a diferença de desenvolvimento entre a Índia e a China no tabuleiro das nações
é que a Índia conseguiu integrar e bem 3 religiões, mas que a religião é a coisa mais abstrata que há. E a China não tem religião, mas tem moral. E a moral é prática. E aquilo a que nós hoje aqui assistimos é que a moral, digamos, o sentido da equidade, da justiça, do ir ao encontro de pessoas que têm necessidades básicas não satisfeitas, é superior àquilo que é e que são os princípios da organização que realmente só servem para complicar, não é? Cada vez que temos de fazer uma coisa nova, abre-se o espaço ao complicómetro. E o complicómetro dá cabo das nossas vidas. Portanto, muitos parabéns a esta iniciativa. E, portanto, dito isto, eu vou-vos passar só meia dúzia de slides, vou passar muita coisa à frente, pelo seguinte, porque eu acho que realmente nós precisamos dos princípios, são os princípios que nos dão o tal enquadramento. Mas, e o direito à proteção da saúde é um direito fundamental em termos constitucionais e um direito humano em termos de direito internacional. Nós temos isto resolvido do ponto de vista jurídico, mas não temos resolvido do ponto de vista do conteúdo do direito, porque nos falta a disponibilidade, a acessibilidade, a aceitabilidade. Digamos, eu posso aqui dizer uma coisa diferente do que isto é. A aceitabilidade é o reconhecimento por parte dos poderes instituídos e temos depois a qualidade daquilo que se faz, porque juntamos os recursos e as pessoas entendem-se. Por isso é que eu no projeto de lei de bases tinha posto eu já sabia que isto é um problema que não se resolve genericamente, mas resolve-se nas equipes. E tinha aberto o espaço para a possibilidade de delegação de competências caso a caso. Porque realmente as equipes não são todas iguais. E numas pode haver delegação de competências e noutras não pode. Digamos, o que é que aconteceu a isto? Caixote do lixo. Ok, tudo bem, continuam a discutir essas coisas todas. Agora, o que nós sabemos é que realmente estes 3 Is da Carta de Tallinn, revista 10 anos depois, são aquilo que é absolutamente indispensável que nós adotemos, não apenas em verbalização, mas na prática. Porque temos que melhorar a cobertura, o acesso e a proteção financeira para todos. Portugal tem das maiores despesas de saúde no âmbito do out of pocket, no âmbito da OCDE. Temos que investir nos sistemas de saúde, eles não podem, digamos, ser prejudicados por este desprezo a que foram votados, não percebendo que nós, sem incluir e sem inserir e sem adotar a modernização, não vamos longe, porque pomos em causa a qualidade e desmotivamos as pessoas, como é evidente, e temos que aproveitar as inovações e os sistemas para ir ao encontro das necessidades das pessoas. E, portanto, inovações, daquelas que partem da nossa cabeça, da nossa massa cinzenta, como aqui foi tão bem demonstrado hoje à tarde, e, digamos, daquilo que são as inovações tecnológicas que hoje temos que pôr ao serviço destas transformações. Neste trabalho, eu se calhar devia passar isto, mas é só para dizer que há uma enorme relação entre a saúde e a economia, mas essa relação não é porque uma população saudável seja apenas capital humano e social, ou, digamos, alguma coisa gerada pelo crescimento da economia. A saúde é realmente um direito fundamental e tem que ser tratado como tal. E ai de quem não perceba que nós caminhamos aceleradamente para uma situação, para um enquadramento político em que os direitos fundamentais podem deixar de ser respeitados. E digamos que, para esse efeito, nós temos que encontrar uma relação, como aqui já também foi dito hoje à tarde, mais amigável com a economia, para que a economia perceba a importância do investimento em saúde e para que a saúde também demonstre muito bem o que pode fazer pela economia, porque isto é uma coisa que realmente
normalmente não é vista. Isto foi a Mariana Mazzucato que o escreveu num recentíssimo relatório feito para a Organização Mundial de Saúde, constituído por um grupo só de mulheres economistas, entre as quais, coordenado pela Mariana Mazzucato, foi o professor Sá Clarides, mandou este relatório, eu fiquei entusiasmada. Um all-female group, não é? Ilona Kikuchi também faz parte e, portanto, pessoas respeitadíssimas e que resolveram dizer aquilo que está à vista de toda a gente e que ninguém, por exemplo, foi capaz de dizer ao discurso da senhora Lagarde, não é verdade? É que não são as pessoas que servem a economia, é a economia que serve as pessoas. E, portanto, quer dizer que a inflação se controla com a subida das taxas de juros, desculpa, mas é uma solução preguiçosa. É uma solução que não incorpora o prejuízo dramático que significa usar sempre a mesma receita para um mundo em que cresceram imensas desigualdades. É que até podiam não ter crescido, mas cresceram. Portanto, uma receita que é feita no sentido de agravar as desigualdades só pode revoltar as pessoas e é por isso que nós estamos confrontados com estes populismos como um grande perigo para as sociedades modernas. Eu não vou passar... portanto, nós sabemos o que havemos de fazer a nível da saúde. Esta já é a terceira sessão dos Estados Gerais, não é verdade? Quarta. E, portanto, em todas elas nós definimos aquilo que era absolutamente indispensável para ter um Serviço Nacional de Saúde organizado de acordo com aquilo que é absolutamente indispensável para investir no bem-saúde. O bem-saúde é o bem básico, é o bem primário, é o bem sem o qual os outros direitos fundamentais não são adequadamente exercidos. E, portanto, isto já é conhecido, temos um Programa Europeu de Trabalho, estas definições teóricas são fundamentais, mas são, digamos, conhecidas e todos comungamos delas. Agora temos a enorme preocupação de que temos que nos organizar para servir uma população com especiais debilidades. E eu vou passar realmente estes slides porque são conhecidos, os nossos níveis de pobreza, os nossos níveis de habilitação, os nossos níveis de literacia e, digamos, como a pirâmide etária da população portuguesa, evidentemente, põe as mulheres ou mais mulheres com mais idade do que homens, e se nós depois formos ver estes agregados domésticos privados unipessoais, vemos onde estão realmente os principais problemas, que não são apenas da população masculina, mas são sempre mais graves também na população feminina, o que é essencial para nós também sermos capazes de conceber as políticas adequadamente. E eu acho que nós temos, para além destas dificuldades enormes, de fazer com que o Serviço Nacional de Saúde, que já foi talvez mais eficaz do que é hoje em dia, precisamente porque está a diminuir o acesso e, sobretudo, o acesso à base, àquilo que constitui a base na organização dos cuidados de saúde, nós temos neste momento uma esperança de vida saudável dos 19,6 anos de esperança de vida aos 65 anos, apenas 7,3, e, portanto, este é o indicador de saúde que nos envergonha e que nós temos, obviamente, que resolver, transformando isto num novo desígnio nacional, como foi a mortalidade materno-infantil nos anos 70. Isto, obviamente, não depende apenas, como aqui já foi referido, hoje não depende apenas da saúde, depende da sociedade, depende de como nós somos capazes de investir na saúde fora do sistema de saúde, e isso, obviamente, pressupõe a tal inteligência colaborativa, a articulação
entre as várias entidades, aliás, é apontado também no relatório coordenado pela Mariana Mazzucato, porque nós, sozinhos, cada um de nós, não faz aquilo que é preciso. E temos hoje, realmente, estas ameaças são conhecidas, as ameaças e as diferenças de esperança de vida nas populações consoante o seu nível de riqueza e de habilitações, e a ameaça da demência, obviamente, com uma população extremamente envelhecida, para além da multimorbilidade, que também já aqui foi falada, é a multimorbilidade crónica. Portanto, passando isto à frente, eu queria só chamar a atenção para o seguinte. Para além de toda a reorganização que é necessária, nós temos de trabalhar também com os outros setores, senão não fazemos nada. E este senhor, por acaso não está aqui o nome dele, esqueci-me de pôr, está, mas está em letras tão pequeninas que eu não consigo com a resolução deste ecrã, não se consegue ver nada. É um neuropsiquiatra francês que deve ter sido um daqueles imigrantes polacos da altura da Grande Guerra, que é o Cyril qualquer coisa, tem um nome um bocadinho... Cyril, eu não sei, mas depois posso dizer-vos. E que diz que a desigualdade começa nos primeiros 1000 dias de vida. E nós fizemos realmente um grande investimento, quer na parte da saúde materno-infantil, tentando evitar aquilo que ele diz que passa através do líquido amniótico das mulheres em privação para os bebés ainda durante o período da gestação. Ele diz uma coisa que é uma coisa muito simples e muito interessante, que é quase como uma facada para nós todos, e que é o seguinte: as crianças nascidas num meio desprovido chegam aos 3 anos de idade, e nós já temos a educação pré-escolar, não é? Chegam aos 3 anos de idade com um vocabulário de cerca de 200 palavras. E as pessoas de um meio mais favorecido chegam a essa idade com um vocabulário entre 800 e 1000 palavras. Isto fará toda a diferença na sua vida, em termos de aproveitamento escolar. E nós não temos a noção disto. Nós continuamos a olhar para cada pessoa em função de características que não têm nada a ver com o seu contexto, quando sabemos há tantos anos que as determinantes da saúde são importantes para a questão depois do nosso estado de saúde. Os determinantes sociais são importantes para o nosso estado de saúde. E, portanto, isto só significa uma coisa muito importante, é que nós temos que mudar radicalmente os sistemas, a visão, digamos, a filosofia em que assentaram os sistemas de proteção social, quer a saúde, quer a segurança social, para outra concepção em que nós ou trabalhamos todos juntos ou estamos perdidos. Sobretudo em países como o nosso, em que nós temos 1,7 milhões de pobres, dos quais uma parte são crianças. A maioria das pessoas pobres está nas idades ativas, portanto são pessoas com filhos, famílias com filhos, e nós estamos digamos, a olhar para um futuro que é um futuro pouco auspicioso, se nós ainda por cima temos crianças e não percebemos que as crianças não são todas iguais. E, portanto, nós temos que as trabalhar de maneira diferente. E, por isso, só trabalhando uns com os outros, a saúde com a segurança social, com a educação, com a habitação, com a agricultura, com tudo, nós temos que realmente fazer as coisas de uma maneira diferente. Porque os sistemas de proteção social nasceram no fim do século XIX, os públicos, nos fins do século XIX, e desenvolveram-se ao longo do século XX, para dar proteção e segurança às pessoas contra os riscos sociais. E agora nós sabemos que, não sendo as pessoas iguais, nós temos que ter sistemas de proteção social que, além de assegurarem isso, investem na capacidade das pessoas, no potencial das pessoas, porque isto, eu olho para as pessoas como se isto fosse um exercício de agricultura, porque as terras não são todas iguais, os terrenos não são todos iguais, e ao não serem todos iguais, nós temos que os trabalhar de forma diferente e, sobretudo, temos que perceber
no que é que eles são aptos para produzirem, porque é através da produção e do trabalho que eles obtêm também a sua dignidade. E, portanto, isto é bastante complexo, mas não está nada fora do nosso alcance se nós percebermos que realmente a saúde é, porventura, o setor que mais energia, mais motivação, mais propósito tem para ser uma voz muito alta e muito sonora de uma comunidade de revoltados pacíficos que coloca isto na agenda política para ser feito de maneira certa. E, portanto, é isto que nós temos andado a fazer nestes Estados Gerais. Vou passar, digamos, um bocadinho este slide em que faz o apelo no âmbito, digamos, das determinantes, a que a política social esteja alinhada com as estratégias de saúde, mas também dizer que nós hoje temos outros aliados para fazer acontecer as coisas mais depressa. E é uma das áreas em que nós, infelizmente, temos conhecimento, quer a nível da concepção, quer a nível da construção de soluções, e estamos atrasadíssimos. Mas, ao estarmos atrasados, a imagem que eu encontro é de que vamos num comboio a carvão quando o TGV de última geração já está a caminho. Portanto, nós ou agarramos este comboio ou qualquer dia já não conseguimos sequer dar conta que ele passou. Porque vai a uma velocidade tão grande que nós não vamos conseguir lá chegar. Naquele relatório é um sumário de recomendações muito interessante sobre o que é preciso fazer para a construção da saúde para todos, a cobertura universal da saúde e as inovações que é necessário introduzir para conseguir lá chegar. E, portanto, aquilo em que eu queria realmente sublinhar imenso, ainda há pouco ouvi na última mesa, que o algoritmo da Saúde 24 não está a ser devidamente usado, porque normalmente os algoritmos são construídos sem ouvirmos quem tem a noção de como ele deve ser construído. E, portanto, nós precisamos dos tais algoritmos e algoritmos conversados, primeiro com quem sabe o que é preciso que ele dê, e o professor Sá Clarides fala, temos que falar com o algoritmo, temos que pensar como o algoritmo, temos que pôr o algoritmo também a pensar como nós queremos que ele pense. Portanto, realmente todas estas tecnologias têm realmente um potencial extraordinário, mas têm que servir aquilo que é indispensável e aquilo que é mais difícil fazer. É isto, a teoria da mudança. Eu, por acaso, estive a ouvir aquelas apresentações da mesa anterior, em que as pessoas vão do Seixal para a Amora e para onde for preciso, porque vão atender as pessoas, e nós tivemos aí prime time nos telejornais durante uma semana, porque havia pessoas que não querem ir do Santa Maria para o São Francisco Xavier. Eu não percebo porquê. Quando o objetivo é que as pessoas tenham realmente, as parturientes, tenham um ambiente adequado para dar à luz e os profissionais tenham um ambiente adequado para trabalhar com segurança e qualidade. E vão-me dizer, não é só isto, não conversaram. Por acaso conversaram. Por acaso estava tudo mais ou menos combinado, mas a certa altura, sair do conforto é que não. E, portanto, por isso é que eu digo que estas coisas que aqui foram faladas e que toda a gente aplaudiu, foram coisas em que as pessoas saíram da sua zona de conforto e foram resolver os problemas. Porque o que nós precisamos é de resolver problemas. E de resolver problemas às pessoas, porque o Serviço Nacional de Saúde existe para servir as pessoas. Obviamente, e todos que me conhecem sabem bem, como eu acho importante que haja um bom ambiente para os profissionais, como é evidente. Uma coisa não dispensa a outra, mas vamos lá ver se nos entendemos em relação, digamos, à ponderação daquilo que é
razoável e do que não é razoável para conseguirmos resolver os problemas das pessoas e garantirmos condições adequadas para o atendimento, sobretudo em épocas tão importantes como é esta. Ora bem, nós sabemos que os benefícios da inovação digital são de variadíssima ordem. Eu só trouxe isto para aqui pelo seguinte: eu continuo a ouvir as pessoas falarem da carga burocrática que lhes retira tempos para atendimento. E uma das cargas burocráticas que mais me incomoda é, cada vez chega alguém, é o processo, é o historial clínico todo registado, uns com mais facilidade, outros com outra, porque nós temos esta convivência de várias gerações no Serviço Nacional de Saúde. Os mais novos são muito mais, digamos, proficientes na utilização, os outros não são tanto, mas hoje em dia há aplicações que permitem transformar a voz em texto. E porquê é que nós não pomos isto no Serviço Nacional de Saúde? Já há standardização de linguagem. Pode haver, às vezes, alguma dificuldade no reconhecimento, mas é completamente diferente corrigir um termo técnico num texto de uma página A4 ou de meia página A4 do que estar a escrever tudo com a pessoa ali, com o ecrã de permeio, em que a pessoa se sente realmente completamente ignorada e esquecida, porque o que é importante é o registro, e o registro não há dúvida que é importante, mas pode ser feito por outros, pode ser feito de outra maneira. Há agendamentos que podem ser feitos automaticamente, há lembretes às pessoas, há facilitações extraordinárias. Como é que eu não consigo atender uma pessoa porque não tem cartão de cidadão ou autorização de residência, mas tem o direito, quando o direito é muito mais importante do que o seu número? E faz-me lembrar uma coisa que aconteceu. Está aqui a primeira gata, que diz o meu filho, que pena, ficou lá fora. A minha filha também esteve lá fora, felizmente veio. Mas perdeu, no meio destes, digamos, estadios lá fora, perdeu o PIN do cartão de cidadão. E precisava do cartão de cidadão para renovar a residência quando resolveu vir para cá, aqui de El Rei. Ela estava em frente da máquina, da pessoa, mais da máquina. O sistema de registros tem a impressão digital, mas não podiam resolver o problema, porque precisava do PIN. E não havendo PIN, não se podia recuperar o cartão de cidadão. Estão a ver como isto é tudo posto ao contrário? O PIN é mais importante que a pessoa. A pessoa está ali, identificável por impressão digital. Mas o importante é o PIN. E realmente eu acho que as pessoas estão com as suas circunvoluções completamente cheias de nós. Não estão trocadas, estão cheias de nós. E de nós que não desatam. Porque também muitas vezes não se querem desatar, que é muito mais prático trabalhar com nós. Porque a certa altura diz-se, não é possível, e fica o assunto resolvido. Não é? Não é possível. Ou é impossível. E nós vivemos num mundo de impossibilidades construídas por incapacidade para transformar o impossível em possível. Porque este impossível é possível. Este impossível de mudar é possível. E, portanto, nós estamos a viver uma época, isto aqui ainda é com o 5G, mas já se está a trabalhar no 6G, e felizmente vivemos num ecossistema, que é o ecossistema europeu, que também quer que a transformação digital obedeça a princípios e valores. E isto é muito protetor. Gostem ou não gostem, isto é bastante protetor. Pode ter burocracia, certo, mas é melhor ter, como aliás agora se está a verificar com os avanços meteóricos da inteligência artificial. E mais, na Conferência para o Futuro da Europa, os jovens, que houve um painel precisamente para os jovens foram muito claros e muito impressivos na indispensabilidade de terem bons sistemas de proteção social, designadamente de sistemas de proteção na saúde,
e acham que a transformação digital, como é evidente, faz parte desse reforço, dessa capacitação dos sistemas de proteção social. Claro que isto exige educação digital, mas, relaxe, mesmo aí, a saúde tem a motivação, proporciona a motivação, a oportunidade para as pessoas adquirirem literacia a nível digital. E, portanto, a saúde pode prestar mais esse serviço à comunidade, na medida em que também as pessoas têm motivação para aprender como usar todas estas novas ferramentas para ter acesso àquilo que elas mais valorizam. E, portanto, quando um Estado-membro desenvolve as suas estratégias de saúde, tem que ser ambiciosos, mas também estar alinhados com as diretrizes da União Europeia, que neste caso são extraordinariamente importantes. Até porque há uma coisa que nós não podemos esquecer. Mesmo que o Serviço Nacional de Saúde não dê os passos necessários, as pessoas estão a dá-los. As pessoas estão a dá-los. E, portanto, nós estamos a perder realmente uma oportunidade extraordinária de aproveitar tudo aquilo que hoje em dia as máquinas podem fazer por nós, em termos de promoção da saúde, em termos de prevenção da doença e em termos daquilo que é a facilitação do trabalho nos nossos estabelecimentos de saúde, qualquer que seja a sua natureza. E, portanto, para terminar, ia só dizer-vos, a Patrícia chegou e eu já estava a dizer que ia terminar, que temos todos que estar realmente envolvidos neste potencial transformador. Temos que aproveitar o potencial transformador destas, digamos, iniciativas que aqui hoje foram mostradas e demonstradas por pessoas com força, por pessoas que sabem aquilo que é indispensável fazer, até porque as 5 dimensões de liderança para lidar com situações complexas ficaram aqui completamente demonstradas. Um propósito claro, profissionalismo e a aplicação da cabeça a esse profissionalismo, o coração, até se falou em amor hoje, não é? Coração, e os músculos, que é a perseverança e digamos, um pensamento positivo. Portanto, não desistam. Não desistam. Eu serei vossa advogada para que possam encontrar mecanismos específicos da valorização do vosso trabalho, porque ele não tem preço neste contexto e com o investimento que fazem, não tem preço. E, portanto, eu posso não ser eficaz, mas comprometo-me publicamente a falar disso. E, portanto, saúde e o futuro, necessitamos, hoje de manhã tiveram uma nova governação da saúde, precisamos, evidentemente, do pensamento estratégico da promoção e da prevenção e precisamos imenso, eu sublinho muito esta questão da promoção e da prevenção, porque a multimorbilidade que temos, se nós gastamos o dinheiro a tratar as pessoas, não vamos ter capacidade para introduzir a inovação e eu quero inovação para o meu país, não é verdade? E, portanto, não há dúvida que a saúde é riqueza, mas há aqui uma série de características nesta riqueza que é preciso decompor, porque a saúde é um investimento. Temos de ter uma nova visão cooperativa. Vai haver sessão em Coimbra e tem que... sessão da Câmara e tem que preparar a sala. Ok, muito bem. E vão preparar. Se puserem aqui mulheres a preparar a sala, ela fica preparada a tempo. Cuidados de saúde integrados, equidade, saúde em todas as políticas, visão estratégica, já tinha falado, novas lideranças, etc. E também fortificar e fortalecer, não tenho dúvidas que não vai haver revisão de tratados, mas que a União Europeia vai ter e querer ter mais competências na área da saúde. E, portanto, como estava a dizer, e é uma conclusão também daquele relatório económico, nós temos cada vez mais que fazer com que as pessoas possam florescer e ser membros produtivos de uma sociedade, atingindo e alcançando o seu potencial de bem-estar e de criatividade. E, portanto, aquilo que
eu diria, para terminar, é assim, a Clarice Lispector disse uma vez: igualdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. E eu continuo a dizer: igualdade é pouco, mas eu penso que o que eu desejo teve nome hoje à tarde aqui nesta sala. Muito obrigada pela vossa atenção e muitos parabéns.